Olá, meu nome é Ladine e eu vou falar sobre o conceito de zona de desenvolvimento proximal, né? É um conceito trazido por Vygotsky. E bom, primeiro para falar desse conceito, eu acho importante contextualizar o que é aprendizagem e desenvolvimento para Vygotsky, né? Uma das maiores contribuições desse autor, foi o estudo sobre aprendizagem, sobre desenvolvimento. E dentro disso, né, dentro desse estudo, ele criou o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Nesse sentido, né, contextualizando o que é aprendizado, o que é aprendizagem para o Vygotsky. Vygotsky, apesar de trazer o conceito de aprendizagem dentro de contextos escolares, entende-se, né, que ele vai dizer que a aprendizagem não está relacionada tanto com o ambiente escolar ou com, digamos assim, absorção de conhecimentos, de conteúdos científicos. Mas sim, Vygotsky vai trazer que a aprendizagem é o processo de apropriação da cultura por parte do sujeito, né? Então, à medida que o sujeito conhece, se apropria da cultura, ele está aprendendo. E nesse sentido, o desenvolvimento para Vygotsky não vai ser algo como uma maturação biológica, algo do corpo, algo que está pronto e acontece inevitavelmente porque é natural, né, do próprio corpo. Também existe isso, mas para o Vygotsky ele vai dizer que o desenvolvimento ele se dá na relação com o outro. Então, nesse processo de vir a ser com o outro, né, nessas relações que se dão. E bom, dentro do desenvolvimento, existe dois, né, que Vygotsky traz, que é o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. Por que aspas, né? Porque no texto da Zanella, ela vai trazer que o Vygotsky, ele vai dizer que o segundo nível de desenvolvimento, que seria o desenvolvimento potencial, ele é muito mais real, muito mais fidedigno ao real desenvolvimento do indivíduo, né, no determinado momento que ele está vivendo. Mas para recapitular, então, existem os dois níveis de desenvolvimento. Falando assim da criança, né, que foi o maior foco de estudo dele. Bom, o primeiro nível de desenvolvimento, então, seria o desenvolvimento real, que é aquela parte em que a criança, né, a parte do desenvolvimento, em que a criança ela consegue fazer determinada atividade sozinha. Ela não precisa da ajuda de um terceiro. Então, ele vai chamar esse desenvolvimento de real, porque é um momento, uma atividade, não é um momento em si, mas são aquelas atividades em que a criança consegue usar os ciclos de desenvolvimento que já estão internalizados dentro dela para resolver a atividade, né? É algo que ela já integrou, que ela já sabe fazer, que já está pronto, digamos assim, dentro dela. E o segundo nível de desenvolvimento, que seria o desenvolvimento potencial, vai ser quando a criança, para resolver a atividade, ela precisa da ajuda de terceiros. Só com a ajuda de um terceiro, de um professor, de um colega, de um adulto, até mesmo de uma criança também, só que mais experiente do que ela vai conseguir realizar a atividade, né? Através das orientações desse terceiro, ela consegue, então, concluir aquela atividade, né? E bom, então retomando, Vygotsky ele diz que o segundo nível ele é muito mais claro sobre qual o real desenvolvimento que a criança está tendo, né? Porque é algo que ela já tipo, o primeiro nível é algo que ela já integrou, já está no passado, já foi, ela já aprendeu. E já o segundo nível é algo que ela está propriamente desenvolvendo, né? E ali ela está em real desenvolver-se, em real processo de vir a ser. Bom, e aí o Vygotsky, como que ele cunhou esse termo, né? Zona de desenvolvimento proximal? Foi através de pesquisas com crianças que, por exemplo, pegava duas crianças
que teoricamente teriam o mesmo nível de desenvolvimento intelectual. E aí, nas atividades em que elas estavam sozinhas, elas conseguiam resolver e eram colocadas no mesmo grau de desenvolvimento, porque, ok, para essa idade ou para a atividade em si, elas conseguiriam resolver e tá tudo certo. Agora, quando as mesmas crianças eram colocadas para interagir com o mundo, com os outros, né, com o outro em si, com um terceiro, e aí a partir dessas orientações que elas recebiam dos terceiros, uma das crianças conseguia resolver a atividade e a outra não. E aí ele pensou, peraí, como assim? Por que se elas têm o mesmo desenvolvimento e conseguem resolver as mesmas atividades estando sozinhas, quando colocadas com outros, também para realizar a mesma atividade, uma conseguiu e a outra não? Então foi aí que ele constatou, né, essa distância, esse espaço que seria então essa zona de desenvolvimento entre o real, o que a criança consegue fazer sozinha, e o potencial, o que ela está desenvolvendo, que é através da ajuda, do auxílio do outro. E bom, acho que é isso.